Acabou, acabou. Estou de saco cheio de ficar calada sobre certas coisas. E antes eu fazia isso porque achava que era para não prejudicar uma causa que considero minha. Mas agora, eu acho que essas pessoas sobre as quais eu me calava, sobre certas coisas, são muito mais prejudiciais em alguns aspectos para a causa. Vou avisar e registrar aqui para que da próxima vez que lerem certas informações, considerem com um pouco de desconfiança. Claro, todo mundo erra, mas já não é uma, nem duas, nem três vezes. E agora então respiro fundo e começamos com o que vem no vídeo de hoje. Já fiz um vídeo de características semelhantes há um tempo, sobre Pedro Banhos, na verdade. Depois conversamos com ele. É bom, mas não vi mais disso. Se voltar a conto da Wampa acontecer, faço outro vídeo. Então Pedro Banhos pegou uma mensagem que era não sei, uma chantagem. É que nem sei como chamar isso. Quer dizer, era uma besteira absoluta dessas que são encaminhadas pelo WhatsApp. Ele fez parecer que era uma informação possivelmente séria. Então eu disse que um coronel do exército, tanto faz se aposentado ou prestes a se aposentar, para mim dá na mesma. Isso não pode ser dito sem ser muito imbecil. E acredito que Pedro Banhos não é. Então, é por visualizações? Acho que nem tudo vale. Cada um faz o que quiser com seu canal e colabora com quem quiser. Mas, repito, eu não estou aqui só informando só isso, mas vai muito além. Já faz muito tempo que moro aqui em Donbás. A causa dos civis de Donbás é a minha causa. A causa dos civis da Ucrânia e a causa dos civis do mundo inteiro, especialmente os do Ocidente. Mas, acima de tudo, a causa dos civis de Donbás. Ou seja, vamos ver, claro, dizer certas coisas no final pode prejudicar uma causa. E eu já me vejo em várias dessas situações. Quando as pessoas pegam uma informação que não tem nada a ver e depois acontece que essas pessoas têm opiniões parecidas com as minhas. Eles acabam colocando todo mundo no mesmo saco e acaba dando a impressão de que dentro da causa, que realmente tem muitas vozes, ninguém sabe direito se cada um defende a causa ou o próprio ego. Então, dentro do que é a causa, e principalmente ao redor do que é a causa, pode-se criar a imagem de que não é nada confiável, que se trata de falsidades, mentiras e desinformação. E, por isso, considero absolutamente necessário falar sobre isso. Tudo chegou ao momento exato em que eu estava totalmente calada em relação a muitas coisas. Porque eu penso, bom, dentro do que são os prejudicados. Pessoas que no final falam a favor de uma causa que eu considero minha, que não necessariamente a defendem, mas eu as considero pessoas extremamente úteis para o que é a causa. Então podemos relevar algumas coisas. Eu me lembro em um determinado momento, já faz anos, quando Rubem Gisbert de Pedro Banhos falaram que Vladimir Putin ia fazer um anúncio sem precedentes para a mídia. E Vladimir Putin simplesmente ia falar. Ou seja, isso é o que sempre costuma acontecer quando Vladimir Putin vai falar. Parece que o mundo vai acabar. Nós, vindos da Rússia, sempre dizemos o mesmo. Não se deve esperar muito, pois é improvável que aconteça. Disseram que Rússia e Bielorrússia se uniriam. Olha, peguei o maior motivo para dizer: tia, fica quieta, porque não acontece nada no final. São pessoas que fazem um trabalho maravilhoso em outras áreas. Depois veio outra, que vou ler para vocês mais adiante neste vídeo, e que conversei com o próprio Rubem, porque apesar dos altos e baixos que tenhamos tido, isso não tem nada a ver em Nassendonvit com nenhuma questão pessoal. Mas é que no profissional eu acho que já deixa muito a desejar e é como um alerta, porque em determinado momento eu já escrevi isso para ela em particular, e na verdade, o que vou comentar a seguir no vídeo é de muito tempo atrás. Eu escrevi para ela em particular. O que ela disse não me convenceu, mas resolvi deixar para lá, já que não quero transformar isso em fofoca. Quem me acompanha sabe que meu conteúdo está longe de provocar as pessoas o tempo todo. Quando vejo algo assim, prejudica mais do que ajuda. Bom, a partir daqui eu vou começar a comentar, porque eu quero, porque me dá na telha mesmo. Assim declaro pela primeira vez em público. Escreve Rubem Gisberts em sua conta no X. O assistente do presidente Vladimir Putin, portador da maleta de dissuasão nuclear,
foi visto pela primeira vez de forma pública e clara embarcando no avião presidencial dedicado a Putin. A OTAN está provocando a pior situação de toda a história da humanidade. De fato, a mensagem está correta. A OTAN está provocando a pior situação de toda a história da humanidade. E ainda com Rubem, que é o que mais me machuca. Concordamos na análise, mas por que isso precisa ser feito? Já nem sei como chamar algo tão grosseiro. Como isso pode ser a primeira vez? De onde a pessoa tem que cair para pensar que a maleta nuclear, que é o cheque de sempre? Mas espera, porque ainda tem muito mais conteúdo de sempre. Surgirá pela primeira vez, embora todos os presidentes já a tenham. É que até me enrolo porque de verdade, sério, me deu um nervoso danado e eu fiquei pensando muito sobre isso. A mensagem de hoje, de verdade, entendo que alguns dirão que não tenho razão, pois Rubem está agindo. Mas isso não muda o fato de seu ótimo trabalho em outras áreas. Vou falar disso também. Quando, Valência? Eu escrevi pessoalmente para ele no privado e o apoiei porque posso compreender que uma pessoa, ou seja, de fato. Bom, não vamos falar sobre isso mais adiante. É que eu nem acho que se trata de um mal-entendido por parte do Rubem. Vamos fazer aqui como se fosse uma no cravo e outra na ferradura. Então, tio, isso não tem perdão de Deus. Mas vamos ver. É como se você quisesse me contar. Como esse vídeo do coronel do exército Pedro Banhos, repito, não importa se está na reserva. E quantas vezes alguém pode acreditar numa besteira que é encaminhada pelo WhatsApp? Tipo que o mundo vai acabar. Amanhã mesmo, Vladimir Putin vai lançar um ataque nuclear e é assim. Me desculpa, mas é isso. Mas como isso vai acontecer? Pela primeira vez com a maleta nuclear, todos os líderes com capacidade nuclear realmente a levam? E, na verdade, eu me propus, e vocês vão poder ver isso neste canal. Gravarei um vídeo esclarecendo pontos sobre a Federação da Rússia e anunciarei no Telegram. Ou seja, se vocês ainda não me seguem, me sigam lá, porque quero fazer desse jeito. Quero caprichar um pouco, então vai levar um tempo. De qualquer forma, é claro que ela recebeu sua nota dos eleitores no X. Essas notas geralmente são uma confusão enorme. E, na verdade, essa nota também queria chamar a atenção de vocês para essa questão, porque muitas vezes agora as pessoas têm essa mania de perguntar para a inteligência artificial ou perguntar para. Bom, isso de perguntar para o Grok ou confiar no que outros leitores acrescentam como contexto, é falso que o Cheguete, a maleta nuclear, tenha sido visto pela primeira vez. Nesse vídeo anexo, há inúmeras fotos e vídeos anteriores. O que é verdade? O Cheguete já foi visto em várias ocasiões. Eu então estava com um militar mesmo muito militar, que de verdade, olha, me deixou impressionada. Eu não vi o vídeo. Tá, então eu leio a mensagem e falo. Cara, você consegue acreditar que alguém de verdade, tipo uma pessoa formada, um advogado que não é nenhum bobo, escreva isso? Quer dizer, eu não entendo nenhum motivo para escrever isso, que não seja atrair curtidas e visualizações. Vocês vão ver. Digo isso porque não é a primeira vez que acontece. E eu já tive que aguentar muitas e muitas vezes. Até dizer, olha, já estou de saco cheio. Não é nada pessoal com o Rubem. Só isso. Aviso para quem ouve que sim, posso errar, mas não se trata de errar ou de usar. Tipo esses títulos clickbait. Nem também fazer uma capa mais chamativa que a outra. Eu entendo bem o meio em que estamos. Muitas vezes, as pessoas fazem títulos clickbait. Eu já fiz alguns. Basicamente porque, se não for assim, as pessoas não entram para ver a informação, e se o objetivo é divulgar uma informação, então é isso que tem. Mas é que nesse caso, não é questão de clicar em nada. E o Rubem pode te explicar que não é bem assim. Mas olha, usar isso como chamariz para qualquer coisa não é que seja diretamente assim. Em primeiro lugar, isso é falso. Em segundo lugar, não foi esclarecido sobre o assunto. Estou com o militar e digo: poxa, você acredita? Eles ficam sempre com ele? Isso é comum e já ocorreu várias vezes. Vladimir Putin realmente não usa isso para enviar mensagens a ninguém? É que as pessoas realmente precisam entender como a Rússia funciona. A Rússia não se baseia em datas, nem em mensagens criptografadas. Dessa forma, ou seja, pode haver um ataque massivo em forma de mensagem. Mas essa coisa de mostrar a maleta? Não, de verdade, né? A Rússia não coloca o pau em cima da mesa desse jeito.
porque é uma forma muito grosseira, muito tosca. É que não acontece assim. Quer dizer, você pode acreditar em mim ou não, mas olha, de verdade, eu garanto pra vocês, como cientista política, eu volto a garantir. Ele me diz: começamos a ver o vídeo e ele fala: não é o Cheguei? Eu respondo: como assim? Começo a prestar atenção no que aparece no rodonel. Repito: não vi o vídeo desde o início. E ele me diz que é uma maldita. Pasta blindada, eu digo: como assim? E bom, na verdade, não é em espanhol pasta blindada. Isso se chama assim na Rússia. E vou anotar para vocês. Bom, é que na Rússia isso é uma coisa muito comum. E se quiserem, até posso explicar. Bom, na verdade é isso mesmo. Em algum momento ele acabou fazendo. E o caso é que foi assim que eu passei para Robin. Uma vez que ficamos absolutamente atônitos, nos olhamos e ele me disse, literalmente, um militar russo me disse: quem diabos informa sobre esse assunto lá na Espanha? Isso é sempre tão lamentável? Ou não sei. As pessoas realmente precisam saber disso. Digo isso só para comentar, não para criticar o Robin. Pois essas coisas acontecem. Depois, as pessoas. Tinha muita gente rindo muito, obviamente. Mas depois tem pessoas, muitas acreditando que isso é verdade. E não é uma maleta com escudo balístico retrátil como a da imagem, que realmente eu anexei. É muito comum que o chefe da escolta carregue isso em certas situações. Isso não acontece só na Rússia, nem é algo incomum de se ver. O número 1 quer dizer o chefe da escolta pessoal de um presidente. E o que costuma acontecer é quando há uma situação de risco. O número 1. Bom, dependendo da situação, se o número 1 está trabalhando junto com o número 2, mas geralmente é o número 1. O que ele fará será abrir o escudo antimísseis, colocá-lo na frente da pessoa, segurar a pessoa e tirar a pessoa protegida, ou quem ele está protegendo do local dos fatos. Depois, o número 2 também. Se quiserem, podemos fazer um vídeo sobre como funciona a escolta presidencial na Federação da Rússia. De qualquer forma, você pode errar, tá? Não é que não consiga mais pegar por onde quiser, principalmente. Ela responde. Claro, do grupo que controla, pelo menos isso. Ela responde Xavier Colas, que é o atlantista de plantão. Não é a primeira vez, Rubem. Eles sempre vão com ele e são conhecidos. Quem está invadindo é o Putin. Isso, claro. Ele não podia aguentar. Por mais culpa que você projete, obviamente o atlantista de plantão não ia saber exatamente o que era. Tudo bem, posso relevar aqui, já que não abri o vídeo. E já com o título, era suficiente para entender que era uma mentira. E eu realmente não entendo por que publicar isso. É que tem muitas coisas que o cara, me refiro ao Rubem, faz muito bem e Pete, na verdade, agora vamos falar sobre isso. Acredito que em várias causas sociais ele fez e ainda faz um ótimo trabalho. Por exemplo, em Valência, apesar do erro, escrevi para ele em privado e o apoiei porque achei bom. Agora vou contar para vocês. E agora também é necessário dizer, gente, que parece que ele percebeu o erro e até de fato viu de que objeto se tratava. Hahaha. Essa maleta se desdobra e vira uma barreira à prova de balas. A maleta que você está falando nem é uma maleta. São códigos e instruções sob responsabilidade de generais de alto escalão. Tudo bem. Acho que quem acredita no seu tweet não tem culpa. Bom, veja, é muito perigoso que as pessoas possam acreditar em certas informações. Como, por exemplo, aquela primeira. Pensei, melhor não falar nada, vão acabar me criticando. Mas de verdade, às vezes é criar, não sei, uma desestabilização informativa onde não é necessário. Mas enfim, que a Rússia e a Bielorrússia vão se unir. Que foi o que a fonte me disse. Não sei o que, não sei quantos. Me confirmou? Bom, não sei. De fato, poderia-se pensar que talvez tenha algum motivo, mas acho que é desconhecer muito a causa da Rússia e da Bielorrússia. Repito, isso ainda dá para relevar, mas antes já tinham ocorrido várias coisas, especialmente essa. Eu já estava com a pulga atrás da orelha. Então eu gravei outro vídeo chamado Acabou. E lá falei de outros dois youtubers que eram Fonseca e Infoblogger, sobre o assunto da faixa de Gaza. Eu achava gravíssimo o que eles diziam e achava muito necessário chamar a atenção do público para esse assunto. Repito, não era um ataque pessoal, embora depois Isaac tenha levado assim. Mas para mim, tanto faz.
Em 22 de setembro, como Robin Gisbert publicou isso no Telegram. Sei, pela conversa que tive depois com ele, que foi no X, pois ele publicou lá, apagou uma postagem e fez outra. Mas eu realmente não entendo qual é a maldita necessidade. Quer dizer, não entendo a causa, que eu considero minha, e que eu acho que ele também pode compartilhar. Não sei se é dele também ou não, mas onde? Eu o via como uma pessoa incrível, útil. Quer dizer, pelo trabalho que ele fazia. Então, às vezes, sinto que é muito necessário falar sobre isso. Atenção! A Ucrânia ataca com drones o aeroporto de Moscou durante a decolagem dos participantes do Festival Mundial da Juventude 2025. Entre eles estava Ruben Gisbert, que se refere a si mesmo em terceira pessoa. Bom, para mim parece um pouco estranho, mas cada um que tem a sua opinião. Eu conheci vários outros jornalistas, através da barra influencers, que faziam isso, e talvez até se saíssem bem em alguns aspectos com esse tipo de narrativa. De verdade, para mim parece muito estranho. Opinião pessoal, mas vamos ver já no primeiro parágrafo o que ele quer insinuar. Você me entende? Nada menos do que a Ucrânia ataca um aeroporto pelo simples fato de Ruben Gisbert estar lá. Olha isso. Lembro que eu também estava acompanhada no dia em que saiu esse assunto, bicho, e rimos o quanto pudemos e mais ainda. Quer dizer, foi tipo, que porra é essa? Em que momento? Mas espera aí que a coisa continua. Um avião dos Emirados Árabes voou bem em cima dos arranha-céus de Moscou durante um ataque de drones. Já foram abatidos 11 drones sobre a capital. Ruben Gisbert voava pelos Emirados Árabes. Entendo, quer dizer, Madrid, Emirados Árabes, Espanha, Emirados Árabes, Moscou, e voltava então do mesmo jeito. O que acontece é que esse ataque, pelo que nos fez rir muito, aconteceu, na verdade, um dia antes. E o avião que voava, assim meio baixo, voou baixo quando Ruben Gisbert ainda estava em terra. Sabe, quer dizer, insinuar que era o avião dele, sei lá, me parecia demais. E, na verdade, depois ele me disse que não estava insinuando isso, mas sim que era o avião onde estava o deputado britânico. Vamos ser claras. Isso é uma grande besteira, que a Ucrânia lançasse drones contra um avião para derrubá-lo. Porque lá dentro estava uma pessoa que nem era o Vladimir Putin. Não sei se você me entende. Essas coisas de verdade. Eu sei que geralmente, com os crimes de guerra cometidos pela Ucrânia, pode-se pensar que fariam qualquer coisa. Mas isso nem sempre é verdade. A verdade é que isso já é demais. Gastar drones à toa. Vamos ver. Durante o ataque, 11 drones foram abatidos sobre a capital. Isso é publicado, repito, quando o ataque já acalmou, já passou tudo. Além disso, se você acredita, porque eu estive lá e aqui vou anexar o link do vídeo. Eu estava exatamente quando estava acontecendo um ataque massivo de drones sobre várias regiões da Federação Russa. Então, estávamos no aeroporto de Kazan, que foi completamente fechado. E depois editei um vídeo. Bem, mostrando para vocês o que acontece em um aeroporto quando há um ataque de drones, seja naquele momento, na hora, ou muito tempo depois do ataque de drones. O aeroporto é completamente fechado, totalmente bloqueado. Ou seja, se Robin Gisbert e seu deputado estivessem em um ataque de drones, não conseguiriam decolar o avião. E o avião que voava de Abu Dhabi, dos Emirados Árabes, decolava esse avião e tudo mais. Não, muito bonita a história, mas não. O avião pode ter voado em baixa altitude por causa do ataque de drones, sim. Mas o ataque de drones, em que? O quê? Ucrânia? Queria derrubar o quê? Melhor que isso não aconteça. Sim, repito, se Robin Gisbert tivesse ficado em um aeroporto isolado, vocês provavelmente teriam visto horas e horas de vídeo depois. Ou, bom, pelo menos uma matéria, como foi no meu caso, mas no caso de Robin, muito provavelmente teria sido bem mais sério. Então, como foi que eu fiquei? E não só isso, mas no meu caso, é tipo, cara, de verdade, eu vou falar com todas as letras. Então, imagina que eu estou no aeroporto de Kazan. E eu realmente estava no aeroporto de Kazan. Com meu marido e com meu filho pequeno, que na época nem tinha 1 ano, passamos um sufoco com o pequeno no aeroporto, que estava tudo fechado, não dava para sair. Passamos a noite toda lá.
de madrugada. Ou seja, de manhã. Não sabíamos se íamos conseguir sair. Tínhamos que chegar a Moscou. Você consegue imaginar? Eu gravei como é viver um ataque de drones. Consegue imaginar isso no meio de um ataque? Eu falo no meu Telegram só depois que já passou. Porque lá também tinha interferências na questão do sinal e tal. Mas só depois que eu saio, sabe? Acontece um ataque no aeroporto de Kazan, onde estava presente a jornalista Liu Sivaia. Como se estivessem insinuando que estavam atacando Kazan porque eu estava lá. Quer dizer, vamos lá, gente, olha, a gente pode ter até 4 milhões de homens, mas a questão da guerra na Ucrânia não é por isso. E a Ucrânia, bem, se você está a um passo de Mariupol, onde tem, sei lá, um atirador de elite, e você está passeando pelo centro da cidade. O que, bem, gente, também não aconteceu. Tudo bem. E sem capacete, ou mesmo com capacete. Poderia acontecer. Mas aí já teriam te identificado e seguido. Ou seja, não. E menciono Mariupol, porque me disseram. Pois perguntei: a cidade está liberada? Vou sair sem capacete, já que os civis não usam. E aí? Foi quando me perguntaram: você acha que se civis pudessem usar capacete e colete à prova de balas, não usariam? Por outro lado, vamos como grupo de jornalistas. E bem, podemos ser um alvo fácil, independentemente de quem você seja, mas uma coisa é isso. Mesmo assim, lá nunca insinuei nada de verdade. Mas será que não sei? Ou não sei me vender? Mas essas coisas me parecem muito prejudiciais. Depois nos colocam todos no mesmo saco e desculpa, mas não. A capital da Rússia foi atacada por drones durante horas. O prefeito Sobyanin relatou a queda do 11º drone. Diversos especialistas internacionais críticos ao regime de Zelensky, entre eles Rubem Gisbert, deixaram Moscou durante este dia. Tenho certeza que entendi essa publicação. Ele apagou do X, mas esqueceu do Telegram, pois publicaram isso lá. Sobre o Chegué, quer dizer a maleta nuclear? Mas depois, ele mudou o assunto da sua saída para a saída de um deputado britânico. Que bom! Foi quando eu mandei a publicação do Telegram para ele e falei tipo, what the fuck, o que é isso? Sobre o que é esse assunto? Ele respondeu que já tinha reescrito isso. Você recebe tantos avisos para reescrever. Para que reescrever? Trocar Rubem Gisbert por um deputado britânico agora? Todos sabem que isso é uma grande besteira. Mas o que vocês acham que são? Tipo, sei lá, a mão direita do Vladimir Putin e parte do braço esquerdo. Vamos nos situar um pouco. E então, ela também anexou uma passagem de avião, onde dava para ver perfeitamente que as datas mostradas ali eram, de fato, anteriores ao ataque de drones que tinha acontecido naquela época. Quer dizer, aquilo me deixou completamente confusa. Mas repito, não falei absolutamente nada. Porque, bom, pensei, deixa pra lá. Também não quis chutar cachorro morto, porque as pessoas já tinham falado não sei o quê, não sei quantas coisas. Mas além disso, ela também não apagou a publicação da conta dela no Telegram. Pra mim, isso parece muito prejudicial pra causa. E já acrescentando, porque acabei de lembrar, acabei de ver aqui, acrescentando ao vídeo que ela tem no X, esse último do Vladimir Putin. Alguém também pergunta a Grok se isso é verdade. Se é coisa dela. É verdade. Mas você também sabe que a Grok erra muitas vezes. E eu já vi inúmeras vezes em que ela errou. Mas aqui ainda fala que a imagem é real e mostra a chegada. Putin chega aos Emirados Árabes em 6 de dezembro de 2023. Além disso, a imagem anexada como sendo a primeira vez que Putin foi visto com a maleta nuclear é de 2 anos atrás, segundo Grok, que também é questionável. A fonte. Mas conforme fotos oficiais do Kremlin, a maleta parece ser a comum de controle nuclear usada em viagens. Você já vê guerra até com Grok. É isso. E eu estou mostrando isso justamente para que vocês vejam a resposta completa de que nem sequer é uma maleta nuclear. É uma pasta blindada ou uma maleta com escudo à prova de balas, como costumam chamar a espanhola na Rússia. Aqui, a gente chama de pasta à prova de balas. Então, pessoal, não vou prolongar este vídeo. Não é minha intenção de forma alguma. Entendo que agora vai ser possível responder e responder. Não é minha intenção provocar a resposta de ninguém. Embora eu entenda perfeitamente que cada um é livre para responder como quiser. É absolutamente normal que uma pessoa possa errar. Mas será mesmo? Tudo isso
que é só uma pequena parte do que venho vendo há muito tempo? Sério, vocês não acham que é uma questão de engano? Quer dizer, você pode confundir, sei lá, um míssil com outro míssil. Pode confundir um tipo de arma com outro tipo de arma. Um tanque com outro tanque. É absolutamente normal. Por mais que a gente se torne analista geopolítica, analista militar, mesmo em muitos casos, por mais que eu, no meu caso, passe o dia todo conversando com militares, às vezes você está presente e certas coisas passam despercebidas. Mas uma coisa é isso, e outra coisa é já insinuar certas coisas em certas categorias e depois levar essas proporções para outro tipo de publicações, como a que acabamos de ver de Vladimir Putin, que é uma forma de chamar a atenção. Suponho que para mim não é que pareça desnecessário, pois aqui cada um pode opinar o que quiser. Obviamente, não somos apenas comunicadoras ou divulgadoras, mas vivemos disso. É lógico que precisamos comer, mas acho que há coisas que não deveríamos fazer pelo bem de todos. E no meu caso, que é o motivo pelo qual estou fazendo este vídeo, pelo bem da causa que eu defendo. E é aqui que eu faço um parêntese, dizendo que isso me incomoda em dobro, porque Rubem, eu acho que ele está fazendo muito bem em outras questões, e já fez muito bem em outras questões. Lembro de toda a confusão que aconteceu com ele por causa da história do barro. Já escrevi para ele em particular e disse: Cara, saiba que te apoio, porque entendo que provavelmente não foi você quem fez isso. Provavelmente foi um pedido da produção. E é o que eu realmente acho que aconteceu, porque eu fiquei completamente enojada com a situação. Porque ali ficou claro que essa comunidade midiática, em grande parte, é um verdadeiro ninho de cobras. Essas pessoas não têm amigos nem sabem ser amigas. E não estou me referindo exatamente ao Rubem, mas sim às pessoas que o deixaram ali, completamente vendido, atolado até as orelhas na lama. Mas repito, muito provavelmente a pedido deles e com conhecimento de causa, porque ali, naquela cena, estava o cinegrafista. Entendo que de Iker Jimenez, então, ou o cinegrafista sabia o que o Rubem estava fazendo, ou o cinegrafista porque não diz. O que você está fazendo? Levanta logo, vamos. Para mim, parece que ali houve muitas coisas extremamente questionáveis. E como os próprios, supostos amigos dele saíram todos juntos para falar. É que bom, é que isso, que ruim, é que isso, não sei o que, é que isso. Não sei quantos, mas acredito que em certas questões, a verdadeira amizade sempre vem primeiro. Aconteça o que acontecer, a primeira coisa que você faz é conversar com seu amigo. E depois, então, os danos públicos, por maiores que possam ser, não sei. Você tem que enfrentá-los junto com ele, se realmente o considera seu amigo. E todo o resto. Bom, para mim realmente é, repito, um verdadeiro ninho de cobras que não tem, ou seja, não é digno de pessoas. Eu deveria dizer indigno, mas enfim, se diz assim, que não tem nenhuma noção de lealdade, nem mesmo a mínima nesse caso. Bom, eu entendo que você se sai muito melhor nas redes quando faz colaborações, quando participa com outras pessoas e tal. Mas em casos como esse, eu então me lembro, me reafirmei. Vamos, firmemente, com o perdão da redundância, na minha decisão. Também por motivos maiores, porque eu não posso me dar ao luxo de estar com este, com aquele, com o outro. Mas repito, por escolha minha, me mantenho afastada. Para mim, não. Você faz, você resolve. E você não precisa depois aguentar nenhuma facada pelas costas, por mais que depois haja uma bela reconciliação. Dito isso, falei isso, porque acredito que Rubem fez um trabalho incrível em Valência. Mesmo que ele tivesse feito essa coisa do barro, o que não acredito. Repito e enfatizo, acho que não foi culpa dele, pois ele não risca nem esconde nada. O resto das coisas que ele pôde fazer bem, e que eu realmente acho que ele fez muito bem. Ele se esforçou. Por isso, naquela época, escrevi para ele e disse, tipo, cara, não acho que seja bom para você que eu te defenda publicamente. Mas se você achar que sim, então eu vou lá e te defendo publicamente. Por mais que seja, tipo, por mais difícil que isso seja, porque além de como a gente se dá ou não se dá pessoalmente, o que importa é a causa, que eu acho que agora já está sendo falado demais, mas que isso de alguma forma seja controlado. Vamos lá, vamos chamar a atenção. E, se quiserem,
usar manchetes clickbait. Mas depois, essas coisas precisam ser explicadas. Porque senão tem gente que realmente não entende muito bem do que se trata a situação e se supõe que estamos aqui para informar. Com isso, abrimos um novo capítulo de que, de vez em quando, se algo não me parecer totalmente certo. Neste exercício livre distou até o meu próprio ego. Pois é, vou aparecer diante de vocês e vou dizer. Porque, bom, para isso é o meu canal e para isso é uma causa que eu defendo e que sinto atacada. Então, simplesmente ajo de acordo com a história.